Criança interior, gente, é essa personificação do que de fato foi a nossa infância um dia. Mas não a infância em si, mas todos aqueles traumas, dores, conflitos, que por muitas vezes nós acreditávamos que era uma coisa extremamente forte, crítica, que ia me deixar sem vida, sem mundo, sem nada. Isso fica registrado na vida dessa criança, e quando essa criança cresce e na matéria ela se torna um adulto, ela ainda continua carregando essas coisas. O adulto vai viver a vida. Só que se o adulto não se permite olhar para essa criança, se ele não se permite olhar porque de fato diz respeito ao trabalho, de olhar para dentro, olhar de fato como é essa criança e quais são as dores que ela carrega, esse adulto torna-se filho dessa criança. Então, a gente tem diversos tipos de pessoas, homens, mulheres, senhoras e senhores, pessoas de diferentes idades, já adultos, que vivem comportamentos que diz respeito a uma criança em desequilíbrio, como ser mimada, ser extremamente prepotente, ser extremamente reativa. Reatividade é a criança respondendo, é a falta de controle mental e emocional, entende? Tudo isso que essa criança criou ali, né? Porque tudo isso que muitas vezes a gente olha como uma virtude no adulto, né? Nossa, ele é um cara, ele é uma mulher ativa, ele faz as coisas, ele é desse jeito, ele é de temperamento forte. Às vezes cria-se esse elo de que a pessoa ela é muito evoluída, mas na verdade é uma grande armadura. De fato, criamos a nossa personalidade, mas a gente tem que ter uma profundidade muito grande de entender se de fato isso é a nossa personalidade, é o que nós somos, ou se não é uma grande armadura, que é um maqueio de temperamento forte. E a criança interior é a primeira pessoa que apresenta isso. Porque a criança interior, gente, lembre-se, não é só enquadrar o trauma, bater palminha e dar um comandinho de cruzar os braços. Não, não é. Porque a criança interior não é uma entidade. Volto a repetir, ela é a personificação de um aglomerado de dores. E essa criança interior, gente, ela também é responsável por um fatorzinho muito, 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 muito importante na nossa vida. Muitas pessoas enfrentam uma dificuldade profunda de se entender espiritualmente. E se entender espiritualmente é realmente pegar e acionar a sua mediunidade, o seu estado alterado de consciência, saber a capacidade que eu posso atingir mediante o mundo externo. Seja incorporação, desdobramento, pintura mediúnica, psicografia, seja qual for o grande poder que habita dentro de mim. Mas eu não consigo sair do lugar. Eu não consigo me encontrar nesse lugar. E aí eu vou levar vocês no mesmo lugar que eu fui na primeira aula aqui com vocês. Isso é uma frase que eu quero que vocês sempre deixem minimizado quando forem realizar qualquer tipo de trabalho espiritual, energético. Tudo que vocês realizarem, deixem minimizado o que eu vou falar aqui agora. Mediunidade começa na expressão. Tudo começa nesse expressar, né? E essa expressão, ela está completamente voltada a um campo onde nós observamos o que e como, na minha vida, a minha expressão foi contemplada pelo ambiente externo. Como assim? Vamos dar um exemplo mais baixo, mais fácil. Quando eu era criança, eu senti falta da minha mãe. Vou dar um exemplo. E eu chorei. Chorei muito. E aí a minha mãe veio de encontro a mim e falou, para de chorar e engole esse choro. Ou homens sentiram falta, se machucaram, foram agredidos, sei lá, por algum amiguinha da escola. E o pai veio, homem não chora. Ou até mesmo, qualquer tipo de processo que eu sinto algo que é muito importante, que eu realmente gostaria de sentir aquilo que a criança tem que sentir.
Porque a criança dentro do sistema, gente, qual que é a função da criança em si? Função, eu digo, a nível sistêmico. Qual é a única responsabilidade de uma criança? Alguém pode, por favor, trazer aqui? Quero ouvir vocês. O papel de uma criança, a criança tem um papel, sim. O papel dela é tomar. O que é tomar, Daniel? Tomar é receber. Só que o tomar não é simplesmente tomar. O tomar é quando eu reconheço que eu preciso disso que vem de fora. Porque através disso que eu recebo é onde eu começo a me nutrir, começo a criar vida, começo a criar coragem para desenvolver o que um dia será o adulto. Entendem agora? E olha que louco, eu perguntei, no fundo, parece que todos nós não sabemos disso. Porque tomar, para nós, talvez, para uma parcela, pode ser sinônimo de culpa. Tomar, no fundo, parece que talvez é algo que traz um peso. Eu não posso incomodar meu pai e minha mãe. Calma lá. Olha que loucura isso. Percebem isso? Então é muito importante a gente sempre lembrar qual é o papel da criança. Por que ela está nesse lugar? Se ela é animada, se ela é isso, se ela é aquilo, se ela é muito quieta e tudo mais, cabe ao respectivo responsável por ela administrar esse comportamento. Mas, acima de tudo, criança foi feita para tomar, receber, brincar, ser amada. Só que a gente vê hoje, eu digo da vivência de todos vocês, porque eu sei como que é. Que a gente sai desse papel moço. Só que a criança, gente, ela é exatamente a pureza, a ingenuidade, a felicidade, a criatividade do homem. Tudo isso de mais puro que surge do nosso coração, a inspiração que eu tanto falo, vem primeiro por essa criança. E como essa criança ela é responsável pela forma como eu recebo e tomo, porque as primeiras formas de lidar com coisas é quando eu estou criança, porque eu sempre serei criança em primeiro lugar, né? Sempre serei criança, como assim? Quando a gente nasce, a gente não vai para adulto, primeiro para criança, depois para adulto. Quando a gente entende isso, a gente começa a ver que todo esse momento onde eu comecei a minha criação em desenvolver como eu vou me expressar, me colocar e tomar de fora, tudo isso é cortado. E aí chega para o campo mediúnico, a pessoa está até hoje fechando os olhos, todos em volta percebendo coisas e eu não consigo perceber nada. Claro que não. Porque quando você percebeu alguma coisa que se falar, você foi cortada. Você foi cortada,